Pessoal, então já são aqui praticamente 9 horas e 4 minutos. Já vamos iniciar aqui as nossas atividades. É o seguinte, primeiramente, eu vou estar mostrando para vocês aqui com relação ao acesso à plataforma Net Escola, tá ok? Porque essa atividade, com relação aos recursos hídricos, né, que a gente está trabalhando essa semana. Aliás, dinâmica climática, perdão. Recursos hídricos a gente trabalhou na semana passada, né? Ver se a gente acessa aqui a plataforma. Pessoal, estão conseguindo visualizar essa apresentação aqui de tela? Tô. Certo. Aqui, pessoal, é o seguinte, no caso de vocês, alunos, vocês fizeram uma inscrição, então, ou seja, vocês têm um ID e uma senha para acessar o portal Net Escola, correto? Sim, correto. No meu caso aqui, eu não preciso de senha e nem de ID para estar acessando a plataforma. Simplesmente, ó, eu venho aqui, ó, estou trabalhando a disciplina de Geografia no 6º ano. Né, período matutino, clica aqui, 6º ano, certo? Vai direcionar, no caso aqui, a próxima aba, para as disciplinas, tá vendo? Ciências da natureza, educação física, a nossa em específico aqui é Geografia, tá vendo? Eu clico aqui, Geografia. Né? Aí, assim, a atividade que a gente trabalhou, de acordo aí com a sequência didática dos conteúdos, no caso é essa daqui, ó, atividades humanas, né, e dinâmica climática, tá vendo? Aí, o que acontece? Essa atividade aqui em específico, a gente trabalhou, aliás, está trabalhando essa semana, né? Já tivemos uma aula, né, na segunda-feira, estamos tendo uma aula agora, né? E vamos ter uma aula amanhã, na quarta-feira, né? Então, assim, é necessário também que o estudante, ele acesse, né, essa plataforma, tá ok? A pedido aí da coordenação pedagógica, até mesmo para conhecer aqui o portal, né? Ter acesso às atividades aqui programadas, né, pelos professores, e, e também na questão da realização, né, dos exercícios, né? Porque logo aqui, logo após o texto de apoio, a gente selecionou alguns, né, desses exercícios, tá vendo? Que estão lá disponíveis na nossa atividade que a gente está trabalhando. Então, assim, o ideal é quando vocês, por exemplo, se vocês preferirem, a nossa próxima aula, eu posso destinar um tempo, né, da aula, os 40 minutos, para vocês acessarem a plataforma, entendeu? E interagir por aqui também. E dúvidas, né, com relação a dinâmica aqui dessa atividade, a gente vai dialogando, tá ok? Com relação ao acesso de vocês ao portal lá, é mais ou menos dessa forma aqui, quem conseguiu acessar o portal? Pessoal, o acesso de vocês ao portal foi dessa forma aqui que vocês realizaram? Como que foi? Não, foi pelo grupo da escola. Foi pelo grupo da escola. Pelo grupo da escola. Certo, mas aí quando vocês colocaram lá o ID de vocês, a senha, aí direcionaram para uma aba verdinha, daquela forma ali, com a série de vocês, as disciplinas. Sim, só a aba verdinha. Certo. Aí lá nessa página em específico, lá tinha lá a série de vocês, 6ª série, as disciplinas, né, que geografia, educação física, sim ou não? Não. Não tinha? Como que estava lá na Não plataforma? tinha.
A gente terminava de fazer o cadastro, o cadastro, aí a professora pedia pra gente salvar. Quando tava tudo feito, a gente salvava, aí a gente procurava, mas não achava. Não tem. Certo. Uhum. Então, na verdade, quando vocês fizeram a inscrição lá de vocês, certo? Aí vocês não, quando direcionou para a aba, aquela com a coloração verde, aí não tinha lá a série de vocês, nem as disciplinas? Não. Não. Não tinha, certo. E eu tentei mais de 5 vezes, eu contei ainda. Certo. E de todo jeito não conseguiu ter. Não consegui. Certo. Então tá bom. Pessoal, vamos aproveitar que a gente já são 9h10, vamos fazer a correção dos exercícios. Vocês conseguiram copiar o exercício ou imprimir, né, com relação às atividades e realizar eles, sim ou não? Eu busco na escola as atividades. Sim, pega na escola as atividades. Sim. Eu também pego. Certo. Vou tentar compartilhar aqui a correção com vocês. Deixa eu só ter acesso aqui à tarefa. Bom, tá aqui, pessoal, a atividade que a gente iniciou essa semana sobre a dinâmica climática. Na nossa aula passada, né, a gente trabalhou sobre a dinâmica climática, a gente viu um pouco sobre a questão da diferença, né, entre clima e tempo, tá ok? A gente falou sobre os elementos, né, os elementos climáticos, né, no caso, temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, radiação solar, né? Vimos um pouco também, dialogamos sobre os fatores climáticos, né? Latitude, altitude. Utilizamos algumas imagens, né, para a gente exemplificar, né, com relação ao conteúdo. Vimos também sobre a continentalidade, maritimidade, né, que são alguns fatores também, massas de ar, questão da vegetação, relevo, correntes marítimas, né, processo de evapotranspiração, né, através aí de árvores, grama, algumas plantas, né, fazem esse processo aí de evapotranspiração, né, que é a soma aí da evaporação mais a transpiração aí dos vegetais, né. Vimos também sobre algumas atividades humanas, né, na dinâmica climática, sobre o efeito estufa, né, o aquecimento global, ou as questões que agravam, né, as consequências, né, aliás, vimos sobre as causas, né, e consequências desse efeito, né, citamos exemplos da queima de combustíveis fósseis, né, como a gasolina, por exemplo, né, através dos veículos automotores, né, e de acordo com a queima, né, dos gases, né, o combustível fóssil, né, ele acaba liberando gases, né, poluentes, né, para a atmosfera. Falamos também sobre a questão das queimadas, desmatamento, né, a poluição mesmo, né? Professor, Sim, pois não. a gente vai terminar de ver aquele vídeo? Vídeo? O vídeo de ontem, que Aquele não de deu. ontem. Sim, vocês falam da videoaula,
É isso? Sim. Ah, sim, tá ok. Então, sim, Era aquela de ontem. a gente não tinha terminado de ver o vídeo, é isso? Foi, aí você falou. Não, amanhã na próxima aula a gente termina de ver. Ah, sim. Não, então eu vou tentar reproduzir aqui agora, então. Tá bom. Eu não me recordava que a gente não tinha conseguido, né, finalizar, né, o vídeo. Ver aqui. Vou colocar aqui para poder reproduzir, né, o vídeo. Vamos ver se vai dar certo. Days of Play da PlayStation. 2 semanas de muitas ofertas para você. Vocês estão escutando também o áudio do vídeo? Sim, exatamente. Ah, sim. Tá bom. Se o professor passava um pouco para frente. Certo. Então, vamos ver ele, vamos iniciar ele novamente, que aí a gente vê por completo, né? Bom, pode ser dessa forma. Ele é um vídeo breve, 9 minutos apenas. A gente consegue visualizar ele todo aqui. Tá bom. Fala, meu querido, tudo bom com você? Tudo na paz? Seja bem-vindo ao canal Brasil Escola para mais um encontro aqui hoje, Geografia. Eu sou Bruno Nômade com você e hoje vamos explorar uma temática muito bacana para suas provas, que é zonas climáticas dentro do entendimento dos climas, beleza? Bom, já tivemos outros encontros que nós trabalhamos o tema atmosfera, tempo atmosférico, bem como o clima, que é esse comportamento regular, né, em uma determinada região. Então vamos embora. Quando a gente avalia o clima de uma região, esse comportamento regular, isso depende de uma série de elementos do clima, como temperatura, como umidade, como as massas de ar, e também de alguns fatores climáticos, que nós vamos entender alguns deles ao longo dos nossos próximos encontros. Hoje vamos trabalhar um muito importante fator climático chamado de latitude. Bom, mas o fator climático é a latitude? Sim. A partir do fator climático latitude, nós vamos ter a delimitação das zonas climáticas. Então, vamos trabalhar o seguinte, ó. O fator, então, vamos destacar aqui como as latitudes. Você vai se lembrar que latitudes são posições que nós marcamos na Terra com linhas imaginárias, que são os paralelos, a partir de uma linha referencial que é o Equador, até 90 graus norte e até 90 graus sul. A partir, então, dessas latitudes, nós teremos, vou destacar para você aqui, as chamadas zonas climáticas do planeta Terra. Beleza? Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Acompanha comigo. Bom, vou desenhar para você aqui então um globinho. Vou fazer um globo terrestre aqui, tentar fazer o mais belo possível. Dá para entender que é um globinho terrestre. Arrumar aqui para você. Bom, eu vou destacar aqui algumas linhas importantes. Vai entender por que eu vou destacá-las. Vou pôr aqui então no centro a linha do Equador, posição então 0 grau. Vou demarcar também mais duas linhas para você. Aqui em laranjada eu vou pôr as linhas do Trópico de Câncer ao norte e aqui ao sul o Trópico de Capricórnio. Nós marcamos então 23 graus norte e 23 graus sul. As outras duas linhas importantes para nós marcarmos nas latitudes as posições de zonas climáticas são duas, né? Então nós temos aqui o Círculo Polar Ártico, ao norte, 66 graus norte, e o Círculo Polar Antártico, 66 graus sul. Muito bem, vamos imaginar então que nós destacamos aqui o Sol, né? Então vou pôr o Sol numa posição aqui mais central, vou pôr aqui uma carinha de felicidade para você, com seus raios perpendiculares aqui na zona do Equador. Vamos lembrar que o Sol, né, que está lá posicionado no centro do Sistema Solar, e que a Terra está girando, se movimentando uma trajetória ao redor do Sol, temos um movimento de translação. Esse famoso movimento de translação faz com que o Sol, aparentemente, tenha um movimento na Terra, com os raios mais potentes, com os raios mais incisivos perpendicularmente. Vamos lembrar, então, também, que esses raios solares,
eles percorrem uma trajetória, passando aqui perpendicularmente, incidindo perpendicularmente na linha do Equador, um fenômeno que nós conhecemos por equinócios, e em alguns momentos ele posiciona aqui na linha do Trópico de Câncer ou aqui na linha do Trópico de Capricórnio. Esses eventos astronômicos em que o Sol está posicionado sobre as duas linhas se chamam solstícios. Portanto, olha o entendimento. Essa zona entre os dois trópicos em que o Sol percorre ao longo dos anos, com os fenômenos dos solstícios e equinócios, é uma zona climática. Essa zona climática de 23 graus norte a 23 graus sul, nós vamos chamar de zona intertropical. A zona intertropical, né, ela vai se estender de um trópico de Câncer ao Capricórnio, e é a zona mais quente e mais iluminada da Terra. Então aqui nós vamos ter os climas tropicais. Se eu pegar então essa zona mais próxima à linha do Equador, que no outro momento eu vou te explicar sobre as zonas de convergência intertropicais, eu vou ter uma outra zona climática. Então aqui próximo à zona do Equador, nós teremos uma zona, claro, equatorial. Então já destaquei para você aqui, segundo as latitudes, duas grandes zonas climáticas. A zona equatorial, onde convergem os ventos alísios, e a zona intertropical. Tudo bem? Bacana então. Essa zona que vai se estender de 23 graus sul ou 23 graus norte até a zona da linha dos polos, né, das zonas das linhas polares, também receberá um nome. Essa zona intermediária nós chamaremos de zona temperada. Tanto a zona temperada sul quanto a zona temperada norte. O que mais marca os comportamentos das zonas temperadas? As 4 estações do ano muito bem definidas. Mas quais são elas, Bruno? Vamos lá. A zona temperada, tanto norte quanto sul, ela vai ter muito delimitado, muito marcada, né, cada fase. Primavera, verão, outono, inverno. Primavera e outono marcando os equinócios, verão e inverno marcando os solstícios. Pera, Bruno, mas então quer dizer que se a zona temperada tem as 4 estações muito bem definidas, a nossa faixa intertropical não tem? Não, não tem. As faixas intertropicais e zonas equatoriais são marcadas por um comportamento menos definido. O que nós, por exemplo, observamos com muita clareza no clima tropical aqui do centro-oeste goiano, do centro-oeste brasileiro? 2 fases definidas. Por isso o clima na zona intertropical é chamado de um clima sazonal. Essa sazonalidade tem 2 fases definidas. Um verão quente e chuvoso e um inverno bem mais seco e um pouco mais ameno em temperatura. O que nos faltou? Nos faltou então a zona polar. A zona polar, tanto norte do Ártico como a zona polar do sul, da Antártida, são zonas bem mais frias, onde normalmente vão se formar as massas polares, frias e comumente mais secas, e essas 2 zonas elas vivenciam um evento muito interessante, chamado Sol da Meia-Noite, no verão, e a noite polar ou noite eterna no inverno. Por quê? Porque o Sol, quando se desloca, existem 2 momentos do ano, no extremo verão e no extremo inverno, que o Sol não chega nessa área, gerando então a noite polar, ou fica 3 meses percorrendo o horizonte com o Sol sem se pôr, né? O Sol da meia-noite. Portanto, vamos definir zona equatorial, zona intertropical, zonas temperadas e, finalmente, a zona polar. Então, repetindo para você, para a gente ficar bem, né, bem astuto com o conhecimento. A partir das latitudes, fator climático, eu vou delimitar na Terra zonas climáticas. Essas zonas climáticas têm a ver com as posições de latitude como resultado do movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Como os raios solares percorrem uma trajetória ao longo das zonas dos 2 trópicos, zona tropical. Ocorrência do equinócio, zona do Equador. Zonas intermediárias, zonas temperadas, e a partir de 66 graus norte ou sul, as 2 zonas polares. A partir daqui nós vamos ver depois, num outro encontro,
como se formam as massas de ar e as suas características de acordo com a posição que ela foi originada. Tarde Force tem vitamina C e arginina, que ajuda a fortalecer a sua imunidade e elimina as toxinas do cansaço. Você merece mais. Você tem 6 segundos para aproveitar descontos de até 50% em milhares de produtos no aniversário Avan. Acesse o site agora. Bom, espero que tenham gostado dessa aula, uma aula muito importante das zonas climáticas, das altitudes, para você arrebentar na sua prova vestibular. Então, se você gostou da nossa aula, já deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com todo mundo que você conhece, acesse nossos links e deixa aí os seus comentários, beleza? Até o nosso próximo encontro, valeu, tchau, tchau! Bom, pessoal, conseguiram compreender como que funciona sobre essa dinâmica climática? As zonas... Consegui, professor. Conseguiu, né? Sobre as zonas climáticas, né? As zonas temperadas, possuem aí as 4 estações bem definidas no ano, as zonas polares, certo? Certo, consegui. Aula muito interessante. Um vídeo aula muito interessante. Interessante, não é? É. Ó, com relação à correção dos exercícios, ó, exercício de número 1. Existem vários tipos de clima no mundo, que variam conforme as zonas climáticas da Terra. Portanto, apresente os aspectos que influenciam na caracterização, né, do clima de um determinado local. Então, assim, para a gente destacar os aspectos, né, presentes aí que influenciam na caracterização do clima de um determinado local, nós podemos aí citar como os principais, né, e mais importantes, né, os fatores climáticos, a questão aí da altitude, né, latitude, continentalidade e maritimidade, tá ok? Também as formas de relevo, as vegetações, né, e também as correntes marinhas, além das massas de ar. Então, de certa forma, aí alguns aspectos, né, que influenciam, né, na caracterização do clima de um determinado local, né? Com relação ao exercício de número 2, fala assim, dentre os elementos abaixo enumerados, assinale aquele que não é um fenômeno atmosférico, tá ok? Nós tínhamos aí abaixo 4 alternativas, né? Letra A, variação de temperatura, tá ok? É considerado aí um fenômeno atmosférico. A letra B, índice de umidade, também é um fenômeno atmosférico. A questão aí da formação de nuvens, né? Também está correto. Agora, o derretimento de geleiras, no caso aí, não é caracterizado aí como um fenômeno atmosférico, tá ok? Com relação ao exercício de número 3, fala assim, leia a frase a seguir e assinale a justificativa correta, né? A energia solar não provoca danos ambientais, podendo ser considerada uma fonte de energia limpa. Então, isso, na verdade, aí é uma afirmativa, né? Está afirmando aí que a energia solar não provoca danos ambientais e podendo ser considerada como uma fonte de energia limpa. Esta afirmativa, pessoal, ela está correta, no sentido assim, a energia solar, ela não possui aí queima de combustíveis, tá ok? E nem, assim, uma ocupação de grandes áreas para a utilização dessa fonte de energia, né? Diferentemente da energia pelas hidrelétricas, né? Que já necessita aí de uma grande área para poder gerar, né? E além de utilizar um recurso hídrico, né? Que é a água, né? Então, no caso aqui específico da energia, através da energia solar, né?
ela está correta, pois não há queima de combustível, né? Então, de certa forma, aí não vai causar danos aí ao meio ambiente, né? Com relação à poluição aí, né? E nem vai ocupar uma área grande, né? Para a utilização dessa fonte, tá ok? Com relação ao último exercício, né? Que é o de número 4, agora que você já sabe, né, sobre o efeito estufa e também o aquecimento global, né, que eles estão aí, são alguns termos relacionados, mas não são assim sinônimos, nem devem ser confundidos entre si, tá ok? Responda as questões a seguir. A letra A. O aquecimento global é uma realidade? Ele é uma consequência de qual outro fenômeno? Então, assim, pessoal, o aquecimento global ele é causado aí pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa, tá ok? Na nossa atmosfera. E principalmente aí o dióxido de carbono aí. Ele tem a sigla aí denominada CO2, tá ok? Com relação à letra B, né, como podemos diminuir a intensificação do efeito estufa? Então, assim, algumas práticas que a gente pode estar utilizando aí no nosso dia a dia. Por exemplo, produzir menos lixo, tá ok? Economizar energia elétrica, muitas das vezes aí dar preferência aí a carros movidos a etanol, que é um combustível aí que tem vamos dizer assim, um índice de poluição menor comparado aí com a gasolina, com outros combustíveis, né? Então, são algumas práticas para a gente diminuir nessa questão da intensificação do efeito estufa, tá ok? No nosso planeta aí. A letra C, cite uma consequência do efeito estufa. Então, nós podemos aí utilizar como um exemplo aí de uma consequência do efeito estufa, por exemplo, a escassez de água em algumas regiões aí, tá ok? Com relação aí à extinção, né, de algumas espécies aí de animais, alguns danos aí a diversos ecossistemas também, né? Isso daí acaba ocasionando aí danos, né? Alguns ecossistemas aí, alguns problemas de saúde, né? Provocados aí pelo aumento do calor, né? Que é a questão aí das temperaturas bem elevadas. Isso daí, de certa forma, acaba prejudicando a saúde também, né? Dos seres vivos aí de maneira geral. Com relação à letra D, né? O efeito estufa é um fenômeno natural ou artificial? Então, pessoal, nós podemos aí considerar o efeito estufa aí como um fenômeno natural, tá ok? E que, assim, apesar de ser, assim, essencial para a manutenção da vida aqui no nosso planeta, mas esse processo aí do efeito estufa, ele tem sido agravado, muitas das vezes, aí pela emissão de alguns gases, né, decorrentes, né, da ação antrópica. Quando o estudante ele se depara assim e vê, ó, essa decorrente da ação antrópica, né, está muito relacionada aí às práticas humanas, entendeu? Esse antrópica aí, com relação à intervenção aí do homem, tá ok? O homem, né, o ser humano aí, ele acaba com algumas práticas executadas aí no dia a dia, acaba que agravando, né, essa questão aí do efeito estufa, né, o agravamento. No intuito, assim, de às vezes estar fazendo algumas práticas no dia a dia, emitindo alguns gases poluentes, né, na atmosfera, né, entre outros processos dentro dessa dinâmica aí que acaba agravando, né, essa situação do efeito estufa. Tá ok? Pessoal, eu estou olhando aqui, faltam apenas, encerra assim, não, falta apenas 4 minutinhos para essa reunião ela se encerrar, aí eu vou estar fazendo o seguinte, assim que possível, vou disponibilizar a gravação, né, de mais essa aula no nosso grupo de estudos, né, via WhatsApp, e
até mesmo para poder atingir aqueles estudantes que por algum motivo ou outro não conseguiram, né, participar conosco em mais uma aula referente à disciplina de geografia, tá bom? Quero agradecer aqui a participação das alunas Ana Laura, Maria Laura e também a Isis Carolina, tá bom? Tá bom. Ok. Pessoal, Ok. isso. Aí Pessoal, logo amanhã eu nós... estudo geografia. Certo. Amanhã nós temos uma nova aula a partir das 7 horas, tá ok? Tem alguns alunos que estão com dificuldade com relação a esse aplicativo Zoom, tá ok? Se porventura o estudante ele tiver acessando, né, as aulas através do seu aparelho celular, ele tem que ter, né, esse aplicativo baixado no seu telefone específico, né? Você consegue baixar ele gratuitamente pelo o Google Play Store, né? Você consegue Sorry. isso, você consegue baixar esse aplicativo, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau e até a nossa próxima aula, tá bom? Tá bom, adeus, fica com Deus. Amém. Fica todos com Deus também. Tchau. Tchau.